A verdade, conceito amplamente utilizado por cada ser humano desse planeta para tentar responder às questões que mais intrigam os seres humanos. Palavra utilizada pelo próprio Senhor Jesus Cristo quando disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Caminho. Um caminho imposto por uma verdade. Mas que verdade é essa? Qual é a sua verdade? Qual é a verdade que resume toda uma saga, uma trajetória humana, toda a história de um universo? Para tentar definir isto, os seres humanos, em sua ampla criatividade e sede de respostas, cria sistemas, como sistemas religiosos, por exemplo, definindo então uma verdade. E esta verdade, ela deve ser seguida por outras pessoas. Porém, isso muito me incomoda, e é por isso que eu decidi fazer esse vídeo, para mostrar para você que busca a verdade, de como eu tenho que me comportar, como eu tenho que lidar com as situações, o que eu tenho que fazer para agradar a Deus, o que eu tenho que fazer para ter salvação, tirando um pouco do espectro religioso, espiritual, o que eu tenho que fazer para prosperar na vida. Portanto, esse conceito da verdade traz não somente sistemas religiosos diferentes, concentrados em cada uma verdade que é definida por cultura, que é definida por pensamentos, que é definida por meios sociais, mas essa mesma verdade, ela também está inserida no ambiente educacional, no ambiente profissional, no ambiente político, no ambiente econômico, no ambiente social, onde o que eu tenho que fazer, então, para que eu possa ter ou ser o que a pessoa X, Y é ou tem. E nós, como seres humanos, nascemos e somos criados neste meio social que impõe verdades. Essa mesma verdade que criam novas profissões, como as de coaches, por exemplo, que em suas palestras, inclusive muitas magníficas, eles colocam ali a sua verdade. A verdade que o fez chegar ao nível de ter centenas, muitas vezes milhares de pessoas o assistindo. E ele querendo que todas aquelas pessoas, todo aquele público sigam a sua verdade. Na minha adolescência, eu tenho, né, um primo e nós morávamos, eu morava ao lado da casa dele, e esse meu primo, ele era testemunha de Jeová, né? E como testemunha de Jeová, eu era bem novo, eu era de fato adolescente, e eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre gostei muito de ler.
E esse meu primo, ele me pegava para conversar todas as tardes e ele falava para mim, olha, você tem que estudar sobre o reino de Deus. Você tem que, enfim, entrar para a testemunha de Jeová. Aí eu perguntava para ele, ora, por quê? Porque falta pouco para o mundo acabar. Falta pouco para o mundo acabar. O Armagedon, o final do mundo, está muito próximo e pode acontecer amanhã. E se você não seguir os princípios que Deus diz que você tem que seguir, você não sobreviverá. A questão era mais ou menos essa. E eu ficava com um medo tremendo daquilo. Resultado que aquela verdade com a qual ele acreditava, ele me contaminou. Não denegrindo esta religião, que tem pessoas maravilhosas, a testemunha de Jeová. Mas eu só comecei a estudar. Eu só entrei, de fato, naquela época para a testemunha de Jeová, e lá eu fiquei 2 anos, porque por medo. Medo e por seguir uma verdade que foi colocada ali para mim. E eu lembro quando eu estava em uma das reuniões da Testemunha de Jeová, um ancião, lá considerado como pastores ou padres na Igreja Católica, lá chama-se de ancião. Eu queria fazer faculdade na época, eu sempre quis, obviamente, iniciar logo minha graduação. E ele falava assim para mim, para que você vai fazer isso? Para que você vai fazer faculdade? O mundo pode acabar amanhã. E tudo aquilo, depois de um tempo, eu fui analisando aquelas coisas e eu fui me perguntando, será essa a minha verdade? E daí depois eu saí da Testemunha de Jeová, enfim, e eu continuei estudando muito, né, inclusive conceitos religiosos, mas depois que eu saí, que a minha mente abriu, eu comecei a enxergar, a ver que existiam outras culturas no mundo que tinham outros pensamentos totalmente diferentes. Culturas orientais, culturas europeias, enfim, que tinham pensamentos totalmente diferentes. E daí eu comecei a me questionar, quem tem a verdade? Milhares de denominações religiosas que existem no mundo para dar respostas a coisas da vida, e cada um colocando a sua própria verdade. E mais uma vez agora entrando na seara profissional, na seara educacional, na seara de crescimento pessoal, eu vejo muitas famílias, inclusive eu também tenho um exemplo pessoal, um exemplo próprio, onde falaram uma vez com a minha filha. Aí perguntaram a ela, o que você quer ser quando crescer? Ela falou, eu quero ser diretora de filme. E quem perguntou a ela isso foi inclusive uma pessoa da nossa própria família. Ela falou, eu quero ser diretora de filme. Minha filha com 13 anos respondeu isso. Daí essa pessoa que é muito rigorosa, com estudos e tal, falou, para com isso, para de besteira, você tem que estudar. Você tem que se concentrar nos estudos, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Ou seja, você tem que estar dentro do padrão da sociedade. Você tem que ser médico, você tem que ser advogado, você tem que ser engenheiro, você tem que ser algo que você possa alcançar. Porque ser diretora de filme, isso não é para qualquer um. E daí, ainda mais para os jovens, quando ouvem um relato desse, quando ouvem uma imposição desta, eles vão começando a se contaminar
pelo sistema, onde isto ou aquilo não é para mim. E daí o que nós percebemos é que aquelas pequenas pessoas, aquele menor número de pessoas que tem sucesso na vida, que prospera, que se torna um milionário ou que se torna uma pessoa influente, que se torna aquilo que ela quer. Esta é a pessoa que não deu ouvido à sociedade, mas que buscou a sua própria verdade. Artistas, músicos, todos estes com certeza não deram ouvidos ao que muitas pessoas falaram, às vezes até mesmo dentro da sua própria família. Mas eles, que com certeza, eles não conseguiram o sucesso, a fama, o crescimento da noite para o dia. Isso lhe custou muitas horas, isso lhes custou muitas derrotas, isso lhes custou muitos não na vida. Mas eles decidiram seguir a sua verdade, aquilo que eles achavam ser certo para eles mesmos. Então, hoje, e era isso que eu queria passar para você nesse vídeo, é que, independente de quem você seja, independente de onde você está, independente de onde você tenha nascido, independente do que você quer na vida, seja no âmbito religioso, seja no âmbito pessoal, siga a sua verdade. Construa a sua própria vida. Construa a sua própria história. A vida é sobre um livro que cada um vai ser e tem que ser diferente do outro. Eu não tenho que ter a verdade do meu pai. O meu irmão não tem que ter a mesma verdade que a minha, nem muito menos a mesma vida. Não existe certo ou errado. Não existe receita de bolo. Existe aquilo que você acha que é certo. E se você acha que não ir trabalhar no emprego formal, não ter o que nós chamamos aqui no Brasil de uma carteira assinada, se você acha que é certo você fazer o que você gosta de fazer para que você possa ganhar a vida, ganhar seu dinheiro, se você acha que é viajando, se você acha que é fazendo qualquer coisa, faça. Tenha a sua verdade e não se preocupe com aquilo que um ou outro vai falar, porque ele está seguindo apenas a verdade dele e que com toda certeza é diferente da sua verdade. Para finalizar, muitas vezes eu me perguntei o porquê que uma pessoa tem sucesso e outra pessoa não tem sucesso. E hoje eu percebo que a resposta está justamente aí. Aquela pessoa fora da curva, que nós chamamos de outlier, aquela pessoa de sucesso, ela seguiu a verdade dela. Ela ouviu o seu próprio interior. Ela ouviu o que ela queria e não o que os outros falaram que ela tinha que ser. Se cada um de nós ouvirmos a nossa verdade, ficarmos satisfeitos com a nossa verdade, com aquilo que nós queremos, nós iremos fugir do padrão. Então, eu não irei me incomodar porque uma pessoa X ou Y tem uma coisa, tem outra coisa, ou faz isso ou faz aquilo, porque aquela é a verdade dela, aquela é a vida que ela construiu para ela e que em alguns casos, se eu tivesse de repente a vida que ela tem, de repente eu não seria feliz. De repente eu não seria feliz. Então, é sobre ser feliz, é sobre você ser quem você é, independente do que você acredita, independente do que você faz, desde que isso não fira outras pessoas, o direito de outras pessoas
terem as suas próprias verdades. Se inscrevam aqui no canal para mais conversas como esta. Deixa aqui seu like e, obviamente, eu gostaria muito de saber a sua opinião ou até mesmo qual a sua verdade. Muito obrigado e até o próximo vídeo.